5 erros de obra muito comuns, mais comuns do que você imagina, que você deve evitar. E eu vou te falar o seguinte, já no primeiro item, cada item é fundamental, você tem que assistir os 5, mas já no primeiro item eu vou te pegar. Vem comigo nesse vídeo. Fala pessoal, eu sou o Jonatas Rosa e eu vou te falar o seguinte. A gente tá o dia a dia trabalhando com projeto e construção e a gente conhece muito bem que pode dar errado em vários pontos. E talvez você que vai iniciar a obra pode enfrentar um desses, ou se você já estiver com a sua obra em execução, talvez você já esteja enfrentando. E o primeiro item, falta de planejamento. Você está prestes a construir, sua construção já está prestes a iniciar. Eu vou te perguntar, você tem todos os projetos? Você tem um projeto arquitetônico? O projeto já obteve o alvará da prefeitura? Você já obteve as suas autorizações para construir? Não ou sim? Se não, você não deve começar a obra. Isso é fato. Segundo ponto, você já sabe o cronograma da sua execução? Vocês já traçaram um cronograma para executar a obra? Quais são as sequências de ações que vocês vão executar para fazer a construção? Não? Então pode parar. Você não pode começar a sua obra sem planejamento. Se você não tem os projetos, se você não tem o detalhe de todos os elementos construtivos, se você não tem um projeto estrutural, se você não tem um projeto elétrico, se você não tem um projeto hidrossanitário. Sabe o que me fez lembrar agora? Me fez lembrar um amigo do meu pai, que quando eu estava conversando sobre obra, ele, não. Obra não é assim não, obra é assim, você vai descobrir quando que vai colocar padrão de energia, a ligação da água, depois você começa, aí que você define. Tá tudo errado. Se isso já não tivesse definido no projeto arquitetônico, você não precisa nem começar. Você tem que começar depois que seus projetos já estiverem definidos, depois que seu cronograma já tiver sido executado e depois que a sua obra já tiver sido orçada. Você já orçou a sua execução? Não orçou, você não tem o seu orçamento detalhado, então você não deve começar, porque isso vai resultar em um erro gravíssimo, que é a falta de planejamento da execução. Então vamos lá, vamos recapitular. Se você não tem todos os projetos, se você não tem um cronograma da execução, se você não tem um orçamento detalhado, se você não tem a definição dos materiais que vão ser aplicados, a lista de materiais que vai ser utilizada na obra, e se você não tem, agora o segundo item, a mão de obra contratada. E qual que é o erro? Segundo erro, má execução da obra. Mão de obra mal qualificada. Esse é um item clássico, esse é um erro clássico que gera muito prejuízo, gera muita dor de cabeça. A gente trabalha com execução de obra também. E sabe o item que a gente mais sofre? Mão de obra mal qualificada. Quando o pedreiro não sabe executar o serviço, quando o servente não sabe fazer um traço de massa, quando o eletricista não consegue identificar, não consegue ler o projeto, quando o encanador não consegue, não respeita as normas construtivas que estão direcionadas no projeto hidráulico, quando esse conjunto não consegue fluir bem de acordo com as normas construtivas, de acordo com o que foi detalhado no projeto, isso gera transtorno, isso gera prejuízo, isso gera dor de cabeça. Então o segundo erro é contratar profissionais desqualificados. Se você vai fazer a sua construção, pesquise muito, avalie prova social, avalie as obras que já foram entregues, avalie a competência, a qualidade da execução da equipe que vai executar a sua construção. Quer saber o terceiro erro? Antes disso, já deixa aqui, ó, se essas duas dicas aqui já foram relevantes para você, já deixa o seu inscrever, já deixa o seu gostei e já faz um comentário que a gente vai ter o prazer de ler e responder o seu comentário. Então vamos para o nosso terceiro erro clássico. Esse terceiro erro aqui é muito comum em várias construções, até de médio e alto padrão, que é o nosso público, é muito comum, que é falta de acompanhamento técnico. Por mais que a sua equipe seja qualificada, não, o seu Zezinho, ele é um profissional excelente. Você precisa de ver as obras que ele entrega. Ele é um cara excepcional, um cara muito competente, a equipe dele é muito competente, mas precisa de um profissional que seja responsável pela execução, que tenha o seu registro no CREA ou no CAL. Traduzindo, precisa pelo menos um técnico de edificações,
ou um arquiteto ou um engenheiro na obra. Por quê? Porque esse profissional, ele vai estar por dentro das normas construtivas, por dentro de todos os elementos técnicos, vai saber ler e orientar a sua mão de obra de execução. Muitas vezes, durante a execução dos projetos, surgem muitas dúvidas e é necessário que tenha um profissional responsável para que sane essas dúvidas e para que direcione a execução da mão de obra de forma correta. Quando você não tem um acompanhamento técnico adequado, isso pode gerar prejuízos e erros que podem custar muito caro. O erro 4 é um erro muito comum também, que é a escolha errada de materiais. Ele se dá muito quando você erra o item 3 também, que é a falta de acompanhamento técnico. Quando você não tem um acompanhamento técnico, não tem um profissional para consultar, você pode correr o risco de comprar materiais errados para impermeabilização, comprar materiais errados para o reboco. E a gente já chegou em obra, por exemplo, que o reboco estava sendo utilizado, tem como a gente substituir a cal para dar a liga, a aderência na massa do reboco. E para substituir a cal, a gente usa um aditivo plastificante, que é o aditivo que vai dar a liga para o reboco. E no lugar do aditivo plastificante, estava sendo utilizado o aditivo impermeabilizante. É um aditivo também que vai ajudar o reboco a ser um pouco mais impermeável, mas esse aditivo ele não serve para gerar aderência na massa. Então, assim, por falta de conhecimento técnico, estava sendo utilizado um material errado que gera fissura no reboco, que gera transtorno, que gera prejuízo. Então, a utilização de materiais corretos, ela depende muito do conhecimento técnico dos profissionais que estão envolvidos na obra e do acompanhamento. Então, o erro 4 é o erro clássico, é a utilização incorreta dos materiais, é a falta de conhecimento técnico ou a utilização de materiais de baixa qualidade que vão gerar transtorno, que vão gerar prejuízo, que vão gerar uma durabilidade menor da sua construção. E o erro 5 é um erro clássico que é condicionado à falta de projeto, à falta de planejamento, à falta de profissional responsável na obra, é o desrespeito às normas construtivas e às legislações. Quando você não tem profissionais responsáveis pela execução, quando você não tem projeto, muito provável que você vá cometer algum deslize, que você vá fazer algo que seja diferente do que as normas preconizam e do que a legislação da sua região, da sua cidade vai permitir. Quer um exemplo clássico? Uma abertura num lugar que é impossível de se regularizar, como uma abertura na lateral de um vizinho, ou a construção desobedecendo um recuo obrigatório. Então você vai ter um problema gravíssimo, que é, você nunca vai conseguir regularizar aquele imóvel, ou se você conseguir, vai ser durante uma fase que o plano diretor abrir uma brecha para regularização e você vai pagar caro por aquele erro. O desrespeito às normas construtivas e às legislações podem gerar esses tipos de prejuízo e podem gerar também um embargo da sua obra e você vai ter que pagar caro para solucionar um problema que é um problema muito grave. Então esses 5 tipos de erros são erros talvez mais comuns do que você imagina e que talvez você possa estar enfrentando aí na sua obra. E se você precisa de acompanhamento técnico, precisa de orientação, acesse www.doutorobras.com que você vai entrar em contato com a nossa equipe, que é uma equipe altamente especializada em design, em projeto e construção residencial de médio e alto padrão. Se você tem uma necessidade nessa categoria, entre em contato com a gente e já segue a gente lá no Instagram, @dr.obras, @doutorobras, e nós vamos ter o prazer de te fornecer todas as informações necessárias de trabalhar no seu tão sonhado imóvel. Isso é o nosso dia a dia e é isso que nos deixa extremamente felizes. E mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para que você não perca os próximos vídeos e bem-vindo ao mundo dos projetos e das obras residenciais.